Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 6, que tem como título A Autenticidade de uma Linguagem Sadia. Estamos diante de um tema que, se compreendido à luz das Escrituras e praticado à risca em nosso viver diário, com certeza resolverá 90% ou mais de todos os nossos problemas. Portanto, usar a língua de maneira que agrade a Deus é um assunto de necessidade urgente, inquestionável e indispensável. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, compreender a necessidade de dominar a língua. Em segundo lugar, explicar os perigos de uma língua descontrolada. Por fim, destacar as características de uma linguagem sadia e irrepreensível. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Direto ao assunto, o texto principal nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21, a versão corrigida. Na tradução dinâmica NVI, lemos: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E eu achei bem interessante essa expressão. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos dividir o texto principal em 3 partes. Primeiro, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Veja o que está relacionado à nossa fala. Nossa fala pode ser uma ferramenta de vida, capaz de edificar, de consolar, de ensinar, de levantar, de trazer as pessoas a Cristo, de alcançar os corações de forma positiva. Porém, também, ela tem o poder de destruir. Palavras movidas pela raiva, calúnia, fofoca e mentira podem ferir profundamente uma pessoa e até causar danos irreparáveis. O impacto de uma palavra, seja para o bem ou para o mal, pode reverberar por toda a vida de uma pessoa, afetando suas relações, reputações e até mesmo sua saúde emocional e espiritual. A língua, por mais pequena que seja, carrega um poder imenso que deve ser reconhecido e controlado. Em segundo lugar, a língua ela reflete o que está no coração. Aqui é um ponto complementar à verdade presente no versículo. Jesus ensina em Mateus capítulo 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. As palavras que proferimos, seja para a morte ou para a vida, como diz o texto bíblico aqui, elas não surgem do nada. Elas são fruto dos nossos pensamentos, sentimentos e intenções mais profundas. Quando a língua é usada para abençoar, edificar e promover o bem, isso revela um coração cheio de bondade, sabedoria e amor. Por outro lado, quando a língua é usada para amaldiçoar, mentir ou espalhar discórdias, isso é um reflexo de um coração corrompido que precisa ser transformado. Em terceiro lugar, aqueles que gostam de usá-la colherão seus frutos. Então, aquilo que você fala tem consequências. Na vida dos outros tem, mas também tem consequências na sua vida, na minha vida. Aquilo que eu falo, de certa forma, volta. Porque colhemos aquilo que plantamos. O que você está semeando através das suas palavras? Isso você vai colher. Progredindo, o resumo da lição nos diz: o controle da língua é essencial, indispensável para uma vida piedosa e uma fé sadia. Então, a língua ou a linguagem é meio que um termômetro. Ela revela o estado da sua fé e da sua saúde espiritual. Jacó, o pastor Antônio Gilberto foi muito sábio quando disse isso, né? Ele pôde disfarçar muitas coisas, né? Ele vestiu ali a pele um casaco de peles para tentar disfarçar a sua pele lisa em relação a de Esaú. Ele preparou o guisado, mas ele não pôde disfarçar a sua fala. A fala, disse Isaac, a fala é de Jacó, mas o cheiro, a pele é de Esaú. Como pode isso? Ele não conseguiu disfarçar a fala. E o pastor Antônio Gilberto, ele diz algo interessante, né? O saudoso pastor Antônio Gilberto. Você quer conhecer alguém?
Deixa ele falar. Você quer saber quem é uma pessoa? Deixa ela falar. Deixe ela falar. Porque a fala vai revelar aquilo que está no coração. A fala é meio que um termômetro espiritual, não só da vida piedosa, mas também em relação à nossa fé. Se a nossa fé está doente ou se a nossa fé está sadia. Controle da língua, por esta razão, é essencial. Continuando, vamos à exposição dos pontos e subpontos. Quero pedir aos meus irmãos que me assistem através do YouTube, que curtam, comentem e compartilhem. Irmão Murilo, por que você pede isso todo vídeo? Porque você esquece. Eu quero que você curta, comente, compartilhe para que este vídeo chegue a mais pessoas. E em reciprocidade, eu estou deixando aqui esse subsídio para você no YouTube gratuitamente. Tem um link aqui embaixo que você pode clicar e fazer o download desse material. Um material robusto, um material que demanda tempo e esforço. Você vai receber gratuitamente. Irmão, só comenta, curte e compartilha, tá bom? Meus irmãos da Ferramenta BD, abraço especial e bem apertado em todos vocês. Vocês são a razão de esse trabalho no YouTube acontecer e são a razão de a gente ter tempo para produzir os materiais semanais. Professores da Ferramenta EBD recebem material exclusivo. No YouTube, os irmãos recebem a pré-aula e o subsídio. Na Ferramenta EBD, os irmãos têm acompanhamento do nosso suporte, os irmãos têm fluxograma, infográfico, materiais de marketing e divulgação, materiais para a conclusão da escola dominical, conclusão de trimestre. Os irmãos têm materiais ali dos mais diversos. Os irmãos têm motion, narração profissional, slide bem trabalhados, feito por um profissional. Os irmãos têm também cursos de capacitação, reflexões. Olha, a Ferramenta EBD é o local onde o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, secretário, porteiro, seja quem for referente à escola dominical, vai encontrar na Ferramenta EBD tudo o que precisa em um único lugar. E o link para você conhecer também está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá! Ponto de número 1. A necessidade de dominar a língua. Você domina a sua língua está cativa ao evangelho, está cativa a uma vida de santidade. Você pensa e pondera a respeito de suas palavras. E aí? É uma necessidade dominar a língua, conforme veremos na progressão dos nossos estudos referentes a carta de Tiago. O ponto 1 diz justamente isso, é necessário dominar a língua. Subponto 1, a responsabilidade dos mestres com o que falam. Subponto nos diz aqui, Tiago inicia o capítulo 3 com uma advertência para os professores. Aqueles que ensinam são responsáveis por usar sua língua com sabedoria, pois suas palavras têm grande influência sobre os outros. O ato de ensinar está diretamente ligado à língua, à comunicação. O que é que o texto diz? Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, ele se dirige afetuosamente à sua audiência, aos seus destinatários. Muitos de vós, e ele está falando aqui sobre pessoas em específico, não sejam mestres. Aqui não há uma proibição à questão de ser mestre, mas Tiago está orientando a sua audiência e, sobretudo, esta classe específica de pessoas aqui a não exercerem a posição de mestre de forma leviana. Porque muita gente, às vezes, só quer ser mestre pelo destaque, pela função de se colocar diante dos outros e ensinar, pelas regalias, eu não sei se nem se tem regalias, né? Pelas regalias, eu vou falar assim, né? Que acompanham, né? O professor, o mestre. Muitos de vocês não queiram ser mestres. O At Robson, ele até chegar a dizer o seguinte, né? Aparentemente havia muitos entre os judeus cristãos, aos quais Tiago escreveu, que queriam ser mestres e que estavam tentando ensinar aquilo que não compreendiam claramente. Então queriam assumir o posto não carregando consigo a responsabilidade que ele traz, mas simplesmente visando algum benefício. E não é isso que acontece justamente hoje. As pessoas querem ser sem de fato ser.
Elas querem o cargo, elas querem a posição sem ter nenhuma condição de assumir, sem ter nenhuma responsabilidade, nenhum sentimento de aprender, nenhum sentimento realmente de fato de se esforçar. Eles querem simplesmente a posição, o nome, o título e não as responsabilidades que acompanham. Então, Tiago está orientando essa classe em específico que eles não assumissem essa posição pelos motivos errados. Aí ele vai e traz uma advertência. O texto bíblico diz, sabendo que receberemos, e ele se inclui, receberemos mais duro juízo. Um mestre que é relaxado, um mestre que não se preocupa em crescer no entendimento, que não se preocupa em explicar a verdade tal como ela é, um mestre que, de forma leviana, assume tal posição, vai receber duro juízo. Não só duro juízo pelo seu relaxamento, não só duro juízo pela sua negligência, mas talvez também, quem sabe, pela sua incongruência naquilo que fala e naquilo que vive. Porque se eu ensino e não vivo, duro juízo receberei. Que Deus me guarde disso, que Deus guarde os irmãos disso. Então, ele está aqui primeiro pontuando essa questão em específico para depois começar a tratar, ele está nos contextualizando, para então começar a tratar da questão do uso da língua. Nós aqui devemos tomar muito cuidado, porque um dos maiores problemas que estamos enfrentando no Brasil, no cristianismo aqui no Brasil, eu não vou falar do mundo, eu vou me deter na nação em que vivo. No cristianismo do Brasil é o seguinte, é gente assumindo posição de liderança quanto a ensinar de forma despreparada, de forma leviana. E isso gera prejuízos, porque tais mestres que ocupam púlpitos evangélicos proferem palavras e discursos que envergonham o nome de Cristo. Veja aí o caso dos neopentecostais e as aberrações que surgem disso. Veja o espaço agora dos coaches tentando exercer a função de pregadores. Isso são aberrações. Não é? Envergonham o nome de Cristo diante do mundo, desviam os incautos, confundem os desavisados, emburrecem os crentes e espalham mentira no meio do povo. Esse é o problema do falso mestre. Tiago diz, receberão duro juízo. O subponto 2 trata do poder da língua. E a lição nos diz, no versículo 2, Tiago afirma, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele explica que todos nós cometemos erros e destaca o dever que os crentes têm de controlar não apenas as palavras, mas também as ações. A expressão tropeçar, ele diz aqui, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Tropeçar, aqui no versículo de número 2, é usado figurativamente para errar, transgredir, cometer pecado. E Tiago, ele não se exclui disso aqui. Os autores bíblicos, eles eram inspirados quanto a escrever a Bíblia, quanto ao registro das Sagradas Escrituras. Mas eles não eram inerrantes em sua vida devocional, em sua vida de piedade, em sua vida aqui neste mundo. Eles erravam, e é por isso que Tiago diz, todos nós tropeçamos em muitas coisas, falhamos aqui e acolá. E é interessante que dentre as muitas coisas em que tropeçamos, Tiago destaca apenas uma. Ele diz, se alguém não tropeça no falar, significa transgredir a lei de Deus com palavras. Aqui há uma referência aos chamados pecados da língua. E esses pecados, eles ocupam grande parte da lista de transgressões que aparecem no Novo Testamento. Por exemplo, pecados da língua, falso testemunho, blasfêmia, mentira, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, maledicências, difamação, malícia, calúnia, perjúrio e muitos outros. São os pecados da língua. E Tiago ele vai afunilando aqui, diz assim, se alguém não tropeça em palavras, por quê? Porque os mestres, eles lidavam com o ensino. Eles falavam mais do que as pessoas normalmente falam. E
por lidarem com o ensino, eles tinham maior probabilidade de tropeçarem nos pecados relacionados à fala. E Tiago diz, quem não tropeça nesse tipo específico de pecado, ele diz o seguinte, poder para dominar o restante do corpo. E aqui o argumento é do maior para o menor. Esse é o princípio. Quem consegue o mais difícil, dominar a língua, consegue o mais fácil, dominar as paixões relacionadas com as necessidades do corpo. Então ele não proíbe ninguém de ser mestre, mas ele aqui traz à tona a ideia de que o mestre deve ser alguém maduro, deve ser alguém espiritual, deve ser alguém que conseguiu alcançar o patamar de não tropeçar nos pecados relacionados à fala. Por quê? Porque se ele é alguém que tropeça nos pecados relacionados à fala e se põe a ensinar, certamente ele vai influenciar os outros ao erro, e não só os outros receberão juízo, mas ele principalmente receberá mais duro juízo. Você entendeu? Então vamos progredir. Subponto 3. Língua. Um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. E aqui agora, propriamente, Tiago vai começar a argumentar a respeito do uso da língua. Como nós usamos a língua e os seus resultados. Se para o mal, se para o bem, ele vai mostrar os resultados disto. O versículo de número 3 diz, ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ele está usando aqui uma ilustração. E essa primeira ilustração, ela é bem conhecida dos leitores verotestamentários, a ilustração do freio. No Antigo Testamento, isso aqui era uma figura usada por Deus para, metaforicamente, se referir ao controle dele sobre os teimosos e rebeldes ao seu governo. Ou seja, Deus vai lá e diz, vou pôr um freio em você. Textos como 2 Reis 19 e 28, Salmo 32 e 9, Provérbios 26 e 13, Isaías 37 e 22. Quando Deus diz assim, quando eu vou pôr um freio, eu vou parar aí o teu curso de rebelião, eu vou te colocar no caminho novamente, eu vou te direcionar, eu vou te guiar. Então, era uma linguagem metafórica muito conhecida. No Novo Testamento, é Tiago, e somente Tiago, que usa essa linguagem. Ele faz uma aplicação em relação à questão da língua. O ponto da ilustração é o seguinte, para termos obediência de um animal poderoso como o cavalo, basta que tenhamos controle da sua boca mediante os freios. O termo dirigir significa literalmente mudar a direção. Da mesma sorte, quem controla sua boca controla todo o corpo, mantendo-o na direção desejada. Aí há uma outra ilustração que está presente no versículo de número 4. Ele diz o seguinte, ele fez aqui a primeira ilustração, contendo um argumento, aí vem agora mais um para fortalecer versículo 4. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levantadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Tiago está falando das embarcações de sua época, né? Imagine se ele visse os transatlânticos hoje, as embarcações hoje, os grandes barcos hoje. O que é que dá direção ao barco? As ondas, o caminho do mar, os ventos, não. É o timoeiro. Quando ele direciona o leme de um lado para o outro, ele está direcionando o barco. E o leme em relação ao barco não representa 1% do peso e do tamanho. O leme é pequenininho, mas ele tem o poder de dirigir a embarcação. O ponto de Tiago é similar ao do versículo anterior. Da mesma forma que freios dirigem os cavalos e lemes dirigem os navios, a língua dirige o resto do corpo. E com isso aqui ele deseja provar o ponto do verso de número 2. O controle do corpo inteiro é possível a quem controla a sua língua. Irmão Murilo, por que você está falando isso aí? Por que Tiago está falando isso aí? Para cumprir o objetivo aqui do ponto, a necessidade de dominar a língua. Quem não domina a sua língua não domina o corpo.
Quem não domina a língua, não só coloca os outros em situações difíceis, mas vive situações difíceis. Aí chegamos ao ponto de número 2, o perigo de uma língua descontrolada. Uma língua descontrolada é um instrumento de morte. Assim como um cavalo selvagem é perigoso se não tiver freios em sua boca, e como um navio sem um leme está à deriva e provavelmente fadado a um desastre, assim é a língua que não é controlada. Os perigos de uma língua descontrolada. Subponto 1 diz, a língua como fogo. Os exemplos e ilustrações continuam. A lição diz, Tiago também descreve a língua como um fogo, capaz de incendiar um grande bosque. A ideia é mostrar que palavras podem causar danos enormes e duradouros. A Bíblia diz, versículo 5, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Aqui Tiago explora o contraste entre o pequeno tamanho da língua e os grandes estragos que ela pode causar. A semelhança do freio do cavalo e do leme do navio, a língua é pequeno órgão, contudo capaz de feitos desproporcionais ao seu tamanho. E em seguida ele traz a ilustração aqui dizendo o seguinte, você vê um grande incêndio começa com uma pequena fagulha. Você pega aqui a cinza de um cigarro, pode devastar hectares e mais hectares de terra. Um simples palitinho de fósforo, pequenininho, cabe na palma da mão, quebra de forma muito frágil. Se acender um palitinho de fósforo, jogar em determinado lugar que ele pode causar um incêndio, destruição de proporções inimagináveis. Aí ele está dizendo, assim é o poder da língua. Ela é pequenininha, mas ela tem o poder de se avultar, de destruir, que meu Deus. E assim, meus irmãos, aquilo que, prestemos atenção, aquilo que parece um comentário inofensivo, ou uma crítica construtiva, né, que visa disfarçar sentimentos pecaminosos, pode promover grande lamento e destruição. Muito cuidado quando você falar. Muito cuidado no uso da sua língua. Meu Deus, eu falo isso, mas eu me incluo nisso aqui. Eu me incluo, aqueles que têm personalidade forte, aqueles que agem por impulso, aqueles que são coléricos em seu temperamento, os sanguíneos também. Meu Deus, como precisamos da graça do Senhor para falar aquilo que convém. Tiago, ele vai continuar nas suas argumentações. O subponto 2 do ponto 2 diz a inconsistência no falar. A lição nos fala, no versículo 9, Tiago destaca a inconsistência da língua. O texto diz, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Esta dualidade mostra a necessidade de sermos consistentes em nossa fala, refletindo nossa fé em todas as circunstâncias. Como assim? A língua, ela não só destrói, mas ela também é hipócrita. Senhor, bendizemos o teu nome, eterno, bendito, soberano, amável. Ah, Deus! Fulano de tal, desgraçado, miserável, infeliz, que morra. Aí Tiago fala da hipocrisia que é isso. Como é que pode uma língua que bendiz a Deus amaldiçoar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus? O ensino aqui é sobre a inconsistência. O ensino aqui é sobre a hipocrisia. Não adianta dizer assim, eu amo Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e na tua boca ninguém prestar. Na tua boca o teu semelhante não prestar. A tua boca é ser usada para maldição. A boca que abençoa a Deus ser usada para amaldiçoar quem Deus fez segundo a sua imagem e semelhança. Olha como é complicada a questão aqui da língua. Tiago é o escritor que em toda a Bíblia mais fala sobre essa doutrina da linguagem sadia. Profundo demais o texto. O subponto 3 diz o seguinte, a incapacidade de domar a língua. Tiago afirma que nenhum homem pode domar a língua, versículo 8, e ela é um mal incontido e cheio de veneno mortal. Versículo 8 diz assim,
Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Então, ele utilizou aqui a ilustração do freio, do leme, do fogo, a ilustração das fontes e também ele está utilizando aqui a ilustração do veneno mortal, o veneno de uma víbora. O que é a língua do homem? É um mal desinquieto, cheio de veneno mortal, é o que Tiago está dizendo. A imagem de uma cobra venenosa cuja língua nunca descansa e cujas presas estão cheias de veneno mortal. A língua do ser humano é instável, enganadora, inquieta. Além disso, ela está carregada de um veneno mortífero. De todos os autores bíblicos, Tiago faz dessa doutrina algo muito vívido, não é? E ele demonstra aqui que somente por meio da nova vida em Cristo e pelo poder do Espírito Santo é que a língua é transformada. O homem por si só, o homem natural, o homem que está preso no pecado, ele não pode conter a língua. Mas o homem transformado é diferente. Porque agora, com a nova vida em Cristo e através do poder do Espírito Santo, ele é purificado. Você vê um exemplo que ilustra isso? Está em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8. Quando o anjo desce, Isaías reconhece o seu pecado e diz: eu sou um homem de lábios impuros. O anjo sai do trono com uma tenaz, uma brasa acesa, e toca a língua do profeta e diz: teus lábios estão purificados. Muita gente precisa desse toque de Deus. Purificação dos lábios. Eu preciso desse toque de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Ah, irmão Murilo, eu não consigo me conter. Irmão Murilo, não, pelas suas forças não. Mas o Espírito Santo, Cristo Jesus que lhe deu nova vida, vai trabalhando em você. Os frutos de arrependimento vão se tornando evidentes. Fruto do Espírito vai sendo gerado cada dia em você. E você vai aprendendo a amar, você vai aprendendo a agir com bondade, você vai aprendendo a ser misericordioso, você vai aprendendo temperança, domínio próprio. Através da ação do Espírito, a língua venenosa, a língua inflamável, ela pode ser controlada. O ponto 3 diz: características de uma linguagem sadia e irrepreensível. A fala que edifica. A lição diz: Tiago enfatiza o poder e a responsabilidade que acompanham o uso da língua. Somos advertidos a possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros. Escrevendo aos crentes de Éfeso, Paulo também enfatiza esse ensino, afirmando que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esse texto, a minha Bíblia está ali, esse texto é tão interessante que eu grifei, eu escrevi, não é? Pedi para o irmão Leonardo escrever na capa da minha Bíblia esse texto, Efésios 4:29, um princípio de vida. A nossa linguagem não pode ser torpe. O termo torpe aqui é frequentemente associado à linguagem suja, envolvendo piadas imorais, palavrões e histórias indecentes. Contudo, é possível que o contexto de Efésios 4:29 seja muito maior e muito mais amplo, abrangendo qualquer tipo de conversa fútil, ociosa e sem valor. Por fim, no final deste versículo, que é um princípio de vida a ser seguido e observado, Paulo enfatiza que devemos abandonar toda fala inútil e substituí-la por uma linguagem edificante. E veja a expressão que ele usa, não é? Ele diz o seguinte: mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Há um outro texto que diz assim: somente a que for boa para a edificação no seu tempo, para que dê graça aos que ouvem. E aqui nós temos 3 características da fala do cristão. Primeiro, ela deve ser edificante. Edificar significa construir algo sólido, útil, promovendo crescimento e fortalecimento. No contexto da fala cristã, edificar implica usar palavras que encorajem, instruam, confortem e aproximem as pessoas de Deus, em vez de desmotivá-las ou prejudicá-las. Assim como uma construção precisa de materiais resistentes para ser segura e funcional, nossas palavras devem ser escolhidas com sabedoria para fortalecer espiritualmente aqueles que nos ouvem. Fale aquilo que edifica.
Promova a edificação, promova o crescimento através da sua fala. Segundo, a fala do crente deve ser, além de edificante, apropriada. Apropriada significa algo que se encaixa bem na situação, sendo adequado ao contexto e ao momento. No uso da linguagem cristã, falar de forma apropriada implica em escolher palavras que correspondam à necessidade do momento, levando em conta quem está ouvindo a situação e o impacto que elas terão. E por fim, nossa linguagem deve ser graciosa. Através daquilo que falamos, a verdade, a graça e a misericórdia do Evangelho sejam reveladas. Que coisa extraordinária! A linguagem do crente deve ser edificante, apropriada e graciosa. Subponto 2. Palavras de sabedoria. A lição diz: precisamos demonstrar sabedoria por meio da nossa conduta e, especificamente, através das nossas palavras. Uma linguagem sábia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. Logo, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Como falar com sabedoria? É uma pergunta que precisa ser respondida dentro deste subponto. Primeiro, antes de falar, pense nas consequências. Assim como um médico não receita sem diagnosticar, devemos avaliar se nossas palavras trarão cura ou destruição. Diagnóstico, pense, reflita. Segundo, seja tardio para falar. Tiago 1,19 ensina que devemos estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A sabedoria está mais em ouvir do que em falar impulsivamente. Cuidado com as falas por impulso. Cuidado com as falas dominadas por sentimentos pecaminosos. Vai ser sempre melhor ficar calado. Terceiro, fale de modo que edifica e corrija com graça. Temos aqui um texto complementar a Efésios 4:29, que é Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então você vai corrigir com graça. Você vai falar, você vai exortar de forma a edificar e não acabar de matar o irmão, destruir. Por último, evite discussões tolas e palavras inúteis. Paulo nos alerta quanto a isso em Tito capítulo 3, versículo 9. Contendas e discussões sem proveito, pois são inúteis e sem valor. Um sábio sabe quando se calar e quando falar. Isso é falar com sabedoria, é falar com graça. O subponto 1 é complementar, ou o subponto 2, é complementar ao subponto 1. Por fim, temos o último subponto, que diz reflexo da fé em Cristo. A lição nos fala. Nossa fala deve ser um reflexo da nossa fé em Cristo. O crente deve se comunicar de modo a evidenciar sua fé em Jesus, sendo sempre cheio de graça e verdade, evitando gírias, palavrões e etc. Cuidado com essa linguagem. Bicho, não sei o que, mano. Não sei, talvez a depender do estado isso soe muito normal, né? Os irmãos aí do Rio, os irmãos de São Paulo. Pra gente aqui soa como gíria. Muita coisa aqui. Até mesmo expressões culturais aqui do sertão, para vocês podem soar como gíria. O termo arretado aqui tem um significado, ou mais de um significado. Em alguns lugares também é um palavrão. Então a gente precisa tomar cuidado com certas palavras, ponderar a nossa fala, evitando palavrões, evitando gírias, evitando uma linguagem que não nos identifique com Cristo, mas com a malandragem, com certos tipos de coisa. Não, isso aí não. Minha linguagem aqui é sadia. Devemos policiar a nossa linguagem. Nossa linguagem deve refletir a nossa nova vida em Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que tudo se fez novo. Nossa maneira de falar também precisa refletir essa transformação. Eis que tudo se fez novo, né? Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nossa linguagem deve refletir isso. Então, você como crente, você como adolescente, não se deixe, adolescente, jovem, professor, não se deixe influenciar por youtubers, por gente que você escuta falando coisa errada. Tome muito cuidado com isso. Policie a sua linguagem. Use para a glória de Deus a sua fala, a sua língua, que a sua boca seja um canal de bênção, seja uma fonte de água doce e não a fonte de água amarga.
Concluímos assim, meus irmãos, a explicação de mais uma lição. Penso que passamos aqui por todos os versículos sem deixar nenhum detalhe importante passar, ok? Deus abençoe, um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.